Fala galera, beleza? Vamos gravar aqui mais um vídeo agora na bancada e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resistência, resistência que a gente encontra aí nos componentes nos circuitos da placa-mãe. Então, eu recebo, às vezes até que diariamente, algumas dúvidas de alunos ou então no canal do YouTube, por e-mail, sobre a resistência que a gente encontra principalmente nas bobinas da placa-mãe, que é onde a gente mede para saber se tem um curto naquele circuito ou algum problema nele. Então a gente vai aprender aqui passo a passo, eu vou pegar aqui algumas placas para a gente ver como é que funciona a resistência de uma placa-mãe e a gente vai estar podendo identificar um problema mais rapidamente através desses passos. Eu tenho uma surpresa no final desse vídeo, então assiste ele até o final, eu vou deixar um link lá para você baixar e aprender mais sobre esse conteúdo. Bom, antes da gente ir para o vídeo, eu quero que você deixe o seu joinha aí, vai fortalecer um pouquinho o canal e ajudar também outras pessoas, o YouTube vai mostrar para mais gente a ver esse conteúdo. Mas afinal, o que é resistência? Para a gente entender assim de uma forma mais teórica. Resistência nada mais é do que a capacidade que um componente ou um circuito tem de se opor a uma determinada corrente elétrica. Essa seria uma explicação mais teórica. De forma prática, quando você mede ele na placa-mãe, relacionado ao terra, você coloca ali a ponteira preta no terra e uma ponteira vermelha e uma bobina, por exemplo, você vai ter toda a resistência de todos os componentes que tem ali naquele circuito. Então, vamos supor que você vai medir ali a resistência de uma bobina do primário, de 5 volts, por exemplo. Então, você tem uma resistência muito alta. Você vai ter ali 500 ohms, 1000 ohms. Então, qual tipo de escala que você vai medir resistência? Logicamente, a escala de resistores, que é a de ohms. Então, você tem essa noção aí. Então, assim, para ficar mais claro, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir a placa em circuitos. Então, você tem o circuito do primário, que é 3 e 5 volts, você tem o circuito do chipset, você tem o circuito da memória, tem o circuito do V-Core, basicamente, numa placa-mãe de notebook. Então, todos esses circuitos, cada um deles tem uma certa resistência. E a resistência, como eu já falei, ela é medida nas bobinas que tem nesse circuito, que é onde vai ter a saída de tensão que vai fazer a alimentação do circuito. Então, o que acontece? Se você medir a resistência, claro, essa medição é sempre feita em relação ao terra. Você vai colocar a ponteira preta no terra, na escala de resistência e vai colocar a ponteira vermelha lá na bobina. Então, se você medir essa resistência no circuito do primário, por exemplo, 3 e 5 volts, você vai ter uma certa resistência ali entre 500 a 1000 ohms. Aí tá ok. Agora, se você medir essa mesma resistência lá na bobina do chipset ou então na bobina do V-Core, que é do processador, você vai ter uma resistência muito menor. Isso é normal. Quer dizer, isso acaba confundindo a maioria dos técnicos que está começando. O cara vai, mede ali a resistência do V-Core, do circuito do processador, encontra 10 ohms, muitas vezes o multímetro até apita, ele se assusta, acha que está em curto o circuito. Mas não é o que acontece. O cara tem que ter em mente que a resistência que tem no circuito do V-Core é muito menor do que a resistência que você encontra ali no circuito do primário. Então a gente vai fazer aqui algumas medições agora aqui na placa, para poder ficar mais fácil de entender aí esse conceito. Bom, estou aqui agora com essa placa aqui da ASUS, a gente vai fazer o processo aqui passo a passo de como a gente vai medir a resistência. Então eu tenho aqui as bobinas, ó, como a gente pode ver aqui, ó. Cada uma dessas bobinas aqui representa um circuito que tem na placa-mãe. Então a gente vai medir a resistência só de circuito por circuito, a gente vai medir a resistência de cada componente que tem na placa-mãe. Então vamos lá, para a gente medir, a gente vai colocar na escala ou de resistência, que é essa de resistores, né? Ou a gente vai colocar na escala de BIP, que também pode ser utilizada. Aí o que acontece? O técnico, se eu encostar uma ponteira na outra aqui na escala de BIP, ó, o multímetro vai fazer esse barulho, esse aviso sonoro aí. Então você coloca aqui a ponteira preta no terra da placa-mãe, ó. Ponteira vermelha na bobina, ó, ela não pode nem apitar. Se ele nem movimentou ali o multímetro, quer dizer que está dando infinito. Ó. Então tem uma resistência alta aqui nesse circuito. Ó. Agora, por exemplo, se eu vou colocar no outro circuito aqui, vamos supor que essa bobina aqui seja a da memória. Então, ó, já tem uma resistência aí, ó, tá vendo? Resistência de aproximadamente 200 ohms. Mesma coisa acontece se eu colocar aqui na escala de ohms. Ó. Tá vendo?
Agora a principal dúvida dos técnicos que estão começando é o seguinte, ó. Ele coloca o multímetro na escala de aviso sonoro, que é para quando der esse tipo de resistência aqui, ó, encostando a ponteira na outra, zerada, ele saber que está em curto aquele circuito. Então o cara vem aqui, encosta a ponteira na bobina e ele dá uma resistência muito mais abaixo. Ó. Pode prestar atenção aí que ele está dando uma resistência de 89 ohms, 89.2 ohms, tá vendo? Ó? Então isso aí está abaixo de 100 ohms. Dependendo do multímetro, ele já vai apitar abaixo de 100 ohms. Tem uns que apitam, eu acredito que esse com 50 ohms ele já deu o aviso sonoro. Aí isso confunde a cabeça do técnico. O técnico pensa que ali está em curto. Só que não está. A resistência do processador, do circuito processador e do chipset, ele realmente é abaixo ali de 100 ohms. Ele fica entre 10 ohms, até 10 ohms ainda é normal. O que não pode acontecer é ele dar zerado aqui, ó. É como se você encostasse uma ponteira na outra. Ele não pode acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Dá zerado no multímetro. Porque isso sim indicaria que tem um curto ali em algum componente daquele circuito. Aí nesse caso você vai ter que pegar ali, injetar tensão com a fonte assimétrica para poder encontrar algum componente que vai estar em curto e resolver o problema. Então, recapitulando, bobinas do circuito primário, resistência de 100 a 1000 ohms, ok, normal. Bobinas do circuito com resistência baixa, como chipset, processador, placa de vídeo integrada, todos esses circuitos aí vão ter resistência baixa, então entre 10 a 100 ohms é uma resistência aceitável, ok, entendeu? Não pode dar 0 ohms, que ali realmente o circuito vai estar em curto. Bom, no vídeo de hoje a gente viu um pouquinho sobre resistência, de forma bem prática mesmo, que fica mais fácil da gente aprender. A gente viu onde medir a resistência nas bobinas, a gente viu qual escala usar, que é a escala ou de resistência ou a escala de bip, e também como medir a resistência de um circuito como um todo, e não só um componente em si. Bem, se você quiser aprender mais como testar todos os componentes que tem na placa-mãe, resistores, capacitores, enfim, todos os componentes da placa-mãe do notebook e um pouquinho mais sobre resistência também, esse conceito, eu vou deixar um link aí na descrição no e-book. Eu criei um e-book que é 100% gratuito e também totalmente passo a passo, bem simplificado mesmo o conteúdo. Então clica aí, não perde tempo e baixa uma cópia para você e aprende mais aí sobre esse conteúdo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aí abaixo. Se tiver alguma dúvida, deixa um joinha e a gente se vê no próximo vídeo.